no livro do profeta Oséias, capítulo 2, versículos número 21 e 22. Amém? A palavra de Deus é fiel, é rica, é poderosa para nos encher, para nos renovar. Amém? Que Deus possa abençoar todos aqueles que nos acompanham pela internet, na sua casa, na sua empresa, no seu trabalho. Que Deus possa abençoá-los em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Deus colocou esse texto no meu coração para que eu pudesse compartilhar com a igreja. Vamos ler capítulo 2 de Oséias, versículo 21 e 22. Diz assim, eu vou ler na corrigida. E acontecerá naquele dia que eu responderei, diz o Senhor. Eu responderei aos céus, e estes responderão à terra. E a terra responderá ao trigo, e ao mosto, e ao óleo, e estes responderão a Jezreel. Na corrigida e na atualizada, ele fala sobre o trigo, sobre o azeite e sobre mais uma coisa. Oi? Óleo? Umas falam óleo, outras falam azeite. Umas falam uvas, outras falam vinho. Na corrigida, na atualizada, na atual, fala vinho, azeite, Umas falam óleo, uva, e outras falam azeitona, uva, e fala sobre o trigo. Amém? Por favor, os irmãos podem assentar. Irmãos, a palavra do Senhor, ela diz sobre e acontecerá naquele dia. Algumas versões falam assim, acontecerá naquele tempo. Naquele tempo. Diz o Senhor que eu responderei, ou serei o Deus que atende. E depois ainda ele diz, atenderei o pedido dos céus, ou, como diz algumas versões, diz o Senhor, eu responderei aos céus, e estes responderão à terra. Na linguagem de hoje, atualizada, corrigida, atualizada de hoje, ela diz assim, e eu responderei, os céus responderão, atenderão o pedido da terra, dando-lhe chuva. Sabe o que a terra pede dos céus? O que a terra espera dos céus? Chuva. A única coisa que a terra está sedenta. A terra, quando ela vai lavrar a terra, o lavrador, ele prepara a terra, coloca a semente, e depois o que ele faz? Nada mais, apenas ele espera o quê? Que a terra que ele semeou, caia chuva sobre ela, para que ela possa produzir, para que ela possa frutificar. Interessante, irmãos, que esse sentido de terra, ele diz respeito, sabe quem? Ao homem. Por quê? Porque tudo aquilo que nós somos, tudo que há em nós, e tudo aquilo que nós utilizamos, vem da terra. Tudo vem da terra. Nosso corpo, tudo que tem os mesmos componentes que tem no nosso corpo, tem na terra. E tudo que nós usamos, se é de ouro, veio da terra, se é de prata, veio da terra, se é de bronze, veio da terra, se é o tecido, da onde que veio? Tudo que nós temos vem daqui mesmo.
porque a terra produz, a terra oferece, a terra dá. Nós estamos bebendo a água da onde que vem? Da terra. Estamos utilizando um copo, esse copo é de plástico, da onde que ele vem? Do petróleo, que é da terra também. Se for de vidro, vem da terra. Tudo que nós temos, o alumínio, tudo que nós, é a terra que nos fornece, é a terra que nos dá. E por que que nós, então, a terra nos oferece tudo isso? Para quê? Para que a gente possa viver, para que a gente possa, todas as coisas da nossa vida serem realizadas através das coisas que a própria terra oferece para nós. Mas se nós pegarmos a palavra do Senhor, lá no princípio, no começo, quando Deus fez o homem, a Bíblia fala assim que Deus tomou do pó. Nós somos o quê? Nós somos feitos do pó da terra, e ao pó nós retornaremos, mas nós somos feitos do pó. Significa o quê? Que nós, a matéria que nós temos, que nós somos, é da onde? É da própria terra. Então quando ele diz assim, a terra clamará aos céus, e os céus responderão, como está na linguagem de hoje, os céus atenderão o pedido da terra, dando-lhes chuva. Qual foi o pedido? O que o Senhor Jesus disse? Não saiam de Jerusalém, não saiam da cidade, não comecem nada, até que venha sobre vós o Espírito Santo. Como uma terra sedenta, como uma terra que estava para produzir, precisava de chuva, assim nós, quando recebemos o Senhor Jesus Cristo no nosso coração, nós precisamos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo é a resposta dos céus para a terra, é a resposta de Deus para nossas vidas. Por quê? Porque assim como a terra não pode produzir e não pode frutificar se a chuva não vier sobre ela, se as águas não vierem sobre ela, assim também nós não poderemos de forma alguma produzir qualquer tipo de fruto se nós não recebemos dos céus o Espírito Santo de Deus, que enche, que molha, que rega, que faz produzir a semente, que faz produzir a palavra em nossas vidas e em nossos corações. Um agricultor coloca a semente na terra, e se não chover, o que ele faz? O que acontece com a semente dele? Perde a semente que ele plantou. A semente não produz, a semente morre, mas não produz. Perde a semente. Assim é a palavra do Senhor que está no seu coração, no meu coração, que está no coração de cada um de nós. A palavra em si, ela é boa, é a lei do Senhor, mas quando as pessoas receberam a palavra em si, como aconteceu que Moisés recebeu a Torá, recebeu a lei, recebeu os preceitos da lei do Senhor e transmitiu a palavra de Deus, a lei do Senhor, os mandamentos do Senhor para o povo de Israel. E eles, sendo conhecedores da lei, conhecedores da Torá, conhecedores da palavra do Senhor, o que aconteceu? Aconteceu que eles pecaram. Embora a palavra do Senhor diz, a tua palavra escondi no meu coração, para eu não pecar contra ti. E o que acabou acontecendo? Eu posso conhecer a palavra de Deus, eu posso conhecer, você pode conhecer a palavra de Deus, mas é o Espírito Santo quem nos santifica. É o Espírito Santo que faz, porque se a palavra estiver no seu coração, você pode ler a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, conhecer a palavra inteira, mas se não houver a unção, se não houver o mover do Espírito, porque a palavra do Senhor diz que é o Espírito do Senhor quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. Para fazer a palavra valer em nossos corações, só por uma ação, por um mover do Espírito Santo, porque se o Espírito não mover em nós não temos a capacidade e não temos a força suficiente para fazer com que esta palavra, esta semente gere aos nossos corações. A terra por si própria não pode produzir, não pode frutificar se a chuva não vier sobre ela, se os céus não abrir e derramar chuvas, e a Bíblia fala da chuva serôdia, a chuva temporã, a chuva que vem no momento da colheita, aquela chuva aguardada.
não somente para o nascimento, o surgimento da semente, porque a semente nasce, ela vai germinar após a chuva, e ela vai crescer, mas quando ela chega no momento da colheita, é aquela chuva que o lavrador fala assim: agora, se não chover eu perco. Nasceu, cresceu, está bonito, está pronto para frutificar, mas se não vier chuva nesse momento, não vai adiantar nada, eu vou perder. Assim mesmo ainda vou perder toda a minha lavoura. Então o que acontece? Então vem aquela chuva que faz frutificar, que faz produzir. É a chamada chuva serôdia, é a chuva que vem naquela ocasião, no momento certo, no momento exato. Assim é a palavra do Senhor. Assim, quando Deus olhou para a terra e viu que todos haviam pecados, que todos estavam destituídos da glória de Deus, Ele enviou o seu Filho, Ele derramou na cruz o seu sangue, entregou a sua vida, para que nós fôssemos salvos, para que nós fôssemos restaurados, para que as nossas vidas fossem transformadas pelo poder do Espírito Santo, pela palavra, pelo derramamento do sangue do Cordeiro. Mas a palavra diz que nós devemos pregar o Evangelho a toda criatura. Mas Jesus disse: aguardem a vinda do Espírito, porque é Ele quem testificará de mim, é Ele quem convence o pecador do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo quem santifica, é o Espírito Santo que faz com que esta palavra, que é a semente, possa gerar e frutificar nos nossos corações. Sem Ele é impossível. Sem o Espírito Santo não teria igreja, porque o que faz a igreja manter viva, acesa, na unção do Espírito Santo, no poder do Espírito Santo, é o próprio Espírito Santo. Não podemos nós: eu vou produzir um avivamento, eu sou pastor e eu quero fazer um grande avivamento na igreja. E alguns até acham que o avivamento é: então agora vocês gritam com toda a sua força, porque isso seria um avivamento. E nós podemos gritar e glorificar e dar glória e dizer glória a Deus com toda a nossa força, e até nós saímos rouco daqui, mas se nós saímos dessa porta fora, para nós vivemos uma vida totalmente descomprometida com a palavra de Deus e com os próprios Deus, então nenhum tipo de avivamento chegou na nossa vida, nenhum tipo de avivamento chegou no nosso coração. Mas quando o avivamento chega, a primeira coisa que faz é um grande derramar do Espírito, e pessoas então se voltam para Deus, pessoas então voltam e se arrependem, e se prostram diante do Senhor, e as pessoas começam a adorar ao Senhor, não com a sua boca, mas com o seu coração, com a sua alma, começam a servir o Senhor através da sua palavra, guardando a palavra no coração e procurando a cada dia agradar ao Senhor, obedecer a palavra do Senhor, andar no caminho do Senhor. Aí então o versículo 22 diz assim: e a terra responderá. Ele está dizendo assim: quando a chuva cai na terra, a terra responde. E eu não estou mais falando agora da terra solo, tá? Eu não estou mais falando da terra, do terreno, de um sítio, de uma fazenda. Agora a terra que eu falo é o seu coração, é o meu coração. A terra que eu estou falando somos nós, que somos vasos de barro. Somos nós que somos, sabe, o Senhor espera somente da sua igreja. Porque o Senhor Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, e nem as portas do inferno prevalecerão contra ela. Nós estamos em ano político de eleição. Devemos orar ao Senhor pelas eleições, pelos candidatos. Devemos apresentar diante do Senhor. Você deve analisar e deve com consciência votar no seu candidato. Cumpra o seu dever, a sua cidadania. Mas eu quero dizer uma coisa: existem problemas no país, na cidade,
e no mundo, que não é políticos, não são os políticos que vão resolver esses problemas, mas esses problemas vão ser resolvidos pela igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor levantou a sua igreja, o Senhor edificou a sua igreja, o Senhor restaurou a sua igreja, o Senhor, Ele mesmo, com o seu sangue, comprou para Deus homens e mulheres, e formou o corpo, a igreja, a noiva do Senhor Jesus Cristo. E é ela o instrumento pelo qual Ele usa para a restauração da família, para a restauração de indivíduos. Por quê? Porque nenhum órgão, seja ele social, assistência social, seja ele na área da saúde, nenhum órgão restaura e recupera mais pessoas do que a igreja do Senhor Jesus Cristo. Por quê? Que os números, as estatísticas estão subindo cada vez mais. Por que os evangélicos crescem tanto? Por que está havendo tanto crescimento no meio evangélico? Não é que está havendo crescimento no meio evangélico. Sabe o que está havendo? Conversões, transformações, pessoas estão sendo alcançadas. Pessoas estão sendo alcançadas porque pessoas que estavam nos vícios, nas drogas, no alcoolismo, pessoas que estavam com as suas vidas destruídas, pessoas que estavam pensando até em cometer um suicídio, pessoas que estavam desenganadas pela medicina, pela ciência, porque não havia mais cura, não havia mais solução. Mas o que eu quero dizer é que onde não há mais solução para um juiz, não há solução para um advogado, não há solução para as autoridades, não há mais solução para a ciência. Ninguém aqui é contra a ciência, não, nem a medicina, mas o conhecimento deles chega a um limite e termina. E eu quero dizer que onde termina o conhecimento e a sabedoria do homem, não termina a sabedoria e nem o poder de Deus, porque o poder de Deus não tem limites, a sabedoria de Deus não tem limites. E quando o homem não sabe mais como agir, Deus sabe, Deus tem a solução, Deus responde, Deus cura, Deus liberta, Deus transforma, Deus restaura. Ele restaura a família, o casamento. O Senhor restaura a vida do indivíduo, aquele que está preso nas drogas, no alcoolismo, aqueles que parece que não tem mais solução, mas Jesus é a solução, o Evangelho de Jesus é a solução, a palavra de Deus é a solução, a igreja do Senhor, ela tem a solução para o mundo. Por isso que nós não podemos nos calar, porque a Bíblia diz que se vós calardes, as pedras clamarão. Porque assim como os indivíduos, os homens da terra, agora eu estou falando do chão, da terra, da fazenda, assim como os homens estão aguardando que a chuva caia para molhar a terra e a terra produzir semente, para você poder ir no supermercado, ou para você poder ir lá vai ter pastagens para os gados, para que tenha carne, para que tenha leite, para que tenha verduras e cereais, etc. tal. Nós precisamos da chuva, e assim como nós precisamos da chuva para que ela caia e produza pão e produza o alimento, assim como nós aguardamos essa chuva que molha e faz a terra produzir, assim o mundo, assim a sociedade, assim as pessoas que estão sofrendo, estão aguardando. Agora eu estou falando da terra, que sou eu e você, que o Espírito Santo venha sobre você, que a unção do Espírito de Deus, a chuva caia e faça você frutificar, porque no seu fruto eles serão abençoados. Quando você frutificar, eles serão saciados, eles serão curados, eles serão salvos, e eles serão também transformados, e eles serão abençoados. E a terra responderá. Quando a chuva cai na terra, a terra responde. E quando o Espírito Santo cai em você e cai em mim, o Senhor Deus está dizendo: esta terra também tem que responder com seus frutos. Nós temos que responder com os nossos frutos. E o Senhor usou 3 frutos que o mundo está esperando: da terra, que sou eu, do meu coração, da minha vida. Quando o Espírito Santo desce sobre a minha vida e sobre a sua vida e sobre a vida da igreja, o mundo espera com expectativa, disse o apóstolo Paulo, a manifestação dos filhos de Deus. O mundo está esperando com expectativa que você possa produzir. E ele diz aqui: e a terra responderá
ao trigo, com trigo, e a terra responderá com trigo. O trigo faz o quê? Pão. E o pão, o que o pão é? Alimento. O pão é alimento. As pessoas estão famintas. As pessoas estão famintas. Sabe o que a palavra do Senhor disse? Jesus disse que a determinada hora da noite chegou um visitante. Jesus disse uma parábola. E chega um visitante de uma terra distante. E chega na casa daquela pessoa e já está de noite, já escureceu. E já escureceu. E ele disse: agora é noite. E como é do costume, ele sendo um hospitaleiro e cumpridor da palavra do Senhor, ele abraça o seu visitante, e ele beija o seu visitante, dá um ósculo santo, e ele pega o óleo, o azeite, e coloca na cabeça dele, e diz: agora você entra, e eu vou colocar aqui uma bacia com água para você lavar os seus pés, aqui está uma toalha limpa para você enxugar os seus pés, porque era o costume da época. E imediatamente ele foi lá e colocou a mesa, porque o costume também era colocar o pão na mesa. Mas aí diz: e quando ele abre a sua despensa, o seu armário, para pegar o pão, ele olhou dentro, e o que aconteceu com o pão? Não estava lá, tinha terminado. O pão terminou. Eu não tenho pão para dar para essa pessoa, e eu sei que ele está com fome, e eu sei que ele veio de um lugar distante, e ele tem fome, e eu tenho que alimentá-lo, mas eu não tenho. E naquele desespero ele vai na casa do vizinho, e ele começa a bater na porta, e ele disse: meu vizinho, eu preciso de pão, eu tenho que alimentar alguém que chegou agora, e eles têm fome, e eu tenho que dar a ele pão. E o vizinho lá fala assim: não me incomode. Por quê? Porque os meus filhos estão dormindo, não faça barulho que você vai acordá-los. E outra: eu já fechei a minha casa e já apaguei as minhas lâmpadas. Hoje é fácil, né? Você vai no interruptor, você aperta lá, acende, mas naquele tempo você tinha que acender o lampião, tinha que acender a candeia, a lamparina, era complicado o negócio. Ele disse: eu não vou acender mais não, já apaguei, já está tudo escuro a minha casa, a casa está fechada, os meus filhos estão dormindo, e eu não vou levantar para dar pão para ninguém. Aí ele disse assim, então ele começa a bater, e ele vai batendo com força, e ele bate, e ele falou: se você não me der o pão, você não dorme essa noite. Eu vou acordar os seus filhos, eu vou bater a noite inteira, a madrugada inteira, até que você se enfade de mim e dê o pão. E naquela hora o rapaz levanta da cama e fala assim: já vou dar, é já. Aí entrega o pão para ele e fala assim: vai, me dá paz, me dá sossego, leva o pão para aquele que está faminto. Sabe o que Jesus estava dizendo? Aquele não tinha pão, mas o outro tinha. E aqui a palavra está dizendo assim: a terra tem que responder com trigo, tem que responder com pão, a terra tem que responder com alimento, a terra tem que responder, e a terra somos nós. Nós somos vaso de barro, mas dentro de nós está a glória de Deus, disse o apóstolo Paulo. Nós temos que ter o pão, o alimento, nós temos que ser o trigo, o alimento, o pão para o faminto. Aquele que chegar a nós, receba o alimento. Nós possamos ter sempre uma palavra de fé, de amor, de esperança, uma fé, uma palavra que gera fé no coração das pessoas. Quantas pessoas chegam na nossa volta, quantas pessoas chegam no nosso dia a dia, nos cerca, cheio de problemas, cheio de dificuldades, pessoas que estão desesperadas, pessoas que não sabem como agir, não sabem como vai ser a vida deles daqui para frente, pessoas que estão preocupadas, atormentadas, pessoas que estão oprimidas. E alguém fala assim: mas eu não tenho nada para dizer para ele, porque
Eu não sou um pastor, eu não sou um missionário, eu não sou... Irmãos, quando nós recebemos a unção do Espírito de Deus, quando nós recebemos a chuva, a terra responderá com pão, responderá com o trigo. Todo aquele que chegar até você, você não vai faltar. Abra a sua boca e eu colocarei nela a minha palavra. Foi o que Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, porque a palavra de Deus é o alimento. Nós estamos diante de haverá fome na terra, disse a palavra, e não vai ser fome de pão, vai ser fome de ouvir a minha palavra. Você está preparado para isso? Ou está se preparando para isso? Você está se preparando para que quando pessoas te buscarem, estiverem à sua volta, e elas disserem: eu tenho fome, e você dizer: senta à mesa, porque eu vou colocar nela pão, eu vou servir. Ou apenas nós vamos colocar à mesa, como aquele homem fez, disse Jesus, e depois o desespero porque não tinha pão. Será que nós vamos ter esse pão para oferecer? Vamos buscar o Espírito Santo. Só não tem se não recebemos essa chuva, esta unção e este poder do Espírito Santo. Mas se nós buscarmos essa chuva de bênçãos, chuva dos céus, o derramar do Espírito sobre as nossas vidas, fará com que nós possamos responder às pessoas com pão, diz a palavra de Deus. Porque nós vamos gerar o trigo. Veja bem, não é que nem aquele: eu preciso, agora de noite, onde que eu vou achar uma casa aberta para me comprar trigo, ou para me comprar um pão? Está tudo fechado essa hora da noite. Mas a palavra de Deus, você não tem que buscar em lugar nenhum, porque nós, como terra, nós geramos, nós respondemos com trigo. Nós temos o trigo, nós temos o pão. O que disse Pedro? Olhe para nós, não temos ouro, não temos prata, mas o que nós temos aqui conosco, isso nós vamos te dar gratuitamente. Nós vamos te dar. Me dê a sua mão aqui. E o homem estendeu a mão. Acho que eu vou ganhar uma esmola, acho que eu vou ganhar alguma coisa, acho que eu vou ganhar algum presente. Estenda a sua mão. Mas ele pegou a mão do homem paralítico e pegou e puxou e disse: venha. E começa a andar. E começa a andar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, o Nazareno. Em nome de Jesus, o Filho de Deus. Começa a andar agora. E o homem começou a saltar, e começou a louvar, e começou a adorar o Senhor. Você tem pão. Você tem pão para o faminto. Você tem pão, você tem alimento para sustentar. O que Jesus disse para os seus discípulos? Quando eles disseram assim: Senhor, não é melhor nós dispensarmos a multidão? Por quê? Porque já está meio tarde. Assim dá tempo para eles entrar na cidade, comprar alguma coisa antes que feche o comércio e alimentar. E Jesus disse: não vou fazer isso não, sabe por quê? Porque vocês vão alimentar. Vocês vão alimentar essa multidão. Mas nós, como é que nós vamos fazer isso? Olha o tamanho da multidão. O senhor já dá uma olhada no caixa nosso? Não dá para comprar pão para todo esse povo. E aonde que nós vamos arranjar um estoque tão grande de pão assim para nós comprar e nós oferecer para essa multidão? Mas de repente, um dos discípulos, chamado André, chega até Jesus: Senhor, eu dei uma vasculhada por aí tudo, olha, foi o que eu encontrei, foi o que eu achei. Um garotinho que tinha aqui uma cesta com 5 pães e 2 peixes, e eu confisquei. Eu também dele, eu falei: olha, eu vou apresentar para o mestre, eu vou levar para o Senhor Jesus. E quando Jesus olhou aquela cesta, ele disse: isso basta, isso basta, isso basta. Sabe o que ele está dizendo aqui? O que você tem, o pão que você tem, basta, é o suficiente. Eu precisava de um curso de teologia. É bom fazer, viu? Se você quiser fazer, faz, que você vai adquirir conhecimento. Mas para mim falar da palavra de Deus, para mim falar para um pecador que Jesus salva, eu tinha que ter um curso de faculdade de teologia, senão não posso falar. Jesus não mandou ninguém fazer faculdade de teologia, ele disse: ide por todo mundo
e anunciai a toda a criatura o Evangelho. Pregue, mas para pregar é bom você aprender. Quanto mais você conhecer, melhor. Mas não se limite. Enquanto eu não fizer nenhum curso de teologia, eu não posso falar que Jesus morreu na cruz e ressuscitou. Quem disse isso? Pregue a palavra. Ele está dizendo: Senhor, eu não tenho, você disse, eu não tenho um curso, eu não tenho entendimento, tanto alimento para dar para esse povo. Aí o Senhor vai falar assim: você tem, dá para você alimentar. Mas o que eu tenho é tão pouco. Ele fala: dá, porque quando o Espírito Santo, basta, porque quando o Espírito Santo é derramado, o pouco ele multiplica, e a tua palavra, e a unção do Espírito fará a multiplicação da tua palavra, e por onde você passar, você tem pão, você tem trigo, você é uma fonte, você responde com trigo, a terra responde com o trigo, ela gera, ela dá, sai das suas entranhas, sai de baixo, e ela sai e brota. Como você coloca uma semente na terra, o que acontece? Molha a terra, chove, e ela rasga a terra, e vai levantando a terra para cima, e a semente vai levantando, e vai saindo a planta para cima. Ela vai abrindo espaço, a terra ela vai tirando da frente, e ela vai levantando, e ela vai, e ela frutifica. Assim é o seu coração, é você é terra, e você vai frutificar em nome do Senhor Jesus. Outra coisa que ele diz aqui: vai produzir uva, e a uva faz o vinho, e o vinho, na palavra, Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Significa o que, irmãos? Que o que está em você, Jesus disse assim: quem tem sede, vem a mim, e eu te darei da água da vida, e quem beber desta água, do seu interior nascerá uma fonte de água da vida, correrão rios de água. A terra, ele disse, não sou eu que estou dizendo, mas a palavra que diz, ela vai produzir o trigo, ela vai produzir a uva. Algumas versões aqui algumas diz a uva, outras diz mosto. Pode olhar aí, talvez a sua fala mosto. Outras, na linguagem de hoje, fala produzirão vinhos. Produzirão vinhos. O que significa? Significa que o Espírito Santo, a chuva que cai e está fazendo produzir no nosso coração, nós temos a autoridade diretamente de Deus, para que nós possamos, sabe o que? Chegar para um pecador. O que diz a palavra do Senhor? A oração da fé salvará o doente. Não diz isso? E se houver cometido pecados, o que acontecerá? Ser-lhe-ão perdoados. Isso é fruto da oração de um justo, feita fervorosamente. Nós temos autoridade para chegar para alguém e dizer assim: você, em nome de Jesus, o sangue de Jesus te lava, te limpa, te purifica, te justifica e te santifica. Por quê? Porque a uva produz o vinho, e quando o Espírito Santo gera em nós, ele gera, sabe o quê? O vinho suficiente para nós levarmos para as nações. E esse vinho representa o quê? O sangue de Jesus. Quando eu estou dizendo que a igreja é a única instituição, é um corpo, é um organismo, ela não é um órgão, uma organização, porque organização tem começo e tem fim. Um órgão, aí você fala assim, aquele órgão público não existe mais. Por quê? Porque ele fechou, não existe mais ele. Agora não existe mais era uma organização, e ela
se findou, porque a organização era feita por algumas pessoas, e sabe como que é? Aquela geração passou, morreu, e a outra geração não se interessou, e por isso ela se extinguiu. Mas a igreja não é uma organização, e a igreja não é apenas uma associação, mas a igreja é um organismo, é um corpo, e nós somos o corpo de Cristo. E a Bíblia diz: uma geração faz declaração a outra geração. Se nós pegarmos o Evangelho nos dias dos apóstolos, no dia dos apóstolos, você vai ler lá, e eles iam de casa em casa e pregavam o Evangelho. Alguém abrir a porta? Eu sou um servo do Senhor Jesus e vim aqui dizer para vocês que Jesus cura, salva, liberta, transforma, e que Ele morreu na cruz e ressuscitou, está vivo. O apóstolo Paulo viajava de que jeito? De navio. Levava meses viajando num navio para ir pregar o Evangelho. E nos dias de hoje, alguns anos atrás, vamos falar nos dias de John Wesley, que o Senhor usou ele em grande avivamento, mas John Wesley pregava a palavra e tantas pessoas se convertiam, mas não tinha um microfone, porque nem energia elétrica tinha, Não tinha microfone, não tinha caixa de som, não tinha nada disso. E ajuntava tantas pessoas, multidões, pessoas em cima de árvore, em cima de carroça, que vinham, e ele ficava lá gritando com tanta força, para poder fazer as pessoas ouvirem o que ele estava falando, para as pessoas entenderem a sua mensagem. E hoje nós temos microfone, temos caixa de som, temos aparelho de som, temos tanta coisa, tanta tecnologia. Paulo viajava meses num navio, e hoje você sobe num avião e 2 horas, 1 hora você já está de outro lugar. Você viaja. Uma viagem que levava meses, hoje leva algumas horas. 10 horas, 12 horas você já está lá. 8 horas você já está lá. Com toda a tecnologia, televisão, rádio, imprensa, internet, meios de comunicação, satélite. De que maneira que hoje o Evangelho ele é anunciado com muito mais velocidade, usando tecnologias. Ele é anunciado, pregado e levado aos corações a milhares de famílias, de lares que recebem a palavra de Deus simultaneamente na sua casa. Coisa que tinha que ir de porta em porta e levar meses fazendo isso, hoje num só dia pode entrar nos lares, televisão, rádio e internet e outras coisas mais. O que nós estamos fazendo? Hoje, se eles foram terra produtiva na época, hoje nós produzimos muito mais. Hoje nós produzimos muito mais. Quando nós anunciamos a um pecador, quando chega uma pessoa cansada, uma pessoa oprimida, uma pessoa que está escravo das drogas, do álcool, da prostituição, uma pessoa que está escrava do inferno, do diabo, e nós com autoridade chegamos para aquela pessoa e dizemos: em nome do Senhor Jesus, o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus foi derramado na cruz para a remissão dos seus pecados. O que significa isso? Que nós temos, que nós produzimos isso, que está em nós a autoridade para nós levarmos a palavra de salvação ao mundo e alcançarmos os corações que estão destruídos, perdidos e necessitados da graça de Deus. E para nós encerrarmos, outra coisa que ele diz, algumas versões falam óleo, outras versões falam azeite, atualizada na linguagem de hoje fala azeitonas, tudo é a mesma coisa, porque o azeitona produz o óleo, produz o azeite, mas o azeite representa o Espírito Santo. Irmãos,
O Espírito Santo de Deus está neste momento, através desta palavra, trazendo um grande despertamento para o meu coração e para o seu coração. Por quê? Porque você tem alimento para as pessoas, você tem a salvação para levar para as pessoas, o Salvador para levar para as pessoas. Em terceiro, nós temos que, olha o que eu, fica atento para o que eu vou dizer aqui agora. O Evangelho começou a ser pregado em Samaria, começou a converter pessoas. Eram muitas conversões, porque haviam sinais, curas, maravilhas, demônios eram expulsos, paralíticos andavam, cegos viam, e muitas conversões, e muitas pessoas sendo batizadas. E de repente, chega ao conhecimento de pessoas, dos apóstolos, que Samaria estava sendo visitada por um grande avivamento. E imediatamente, descem os apóstolos para Jerusalém, para Samaria. E quando eles chegam lá, o número dos discípulos estão crescendo a cada dia. Curas, libertações, milagres, pessoas que estão crescendo. As estatísticas dizem que hoje aumentou o número dos seguidores, dos discípulos de Jesus. No dia seguinte, o número aumentou. No outro dia, o número aumentou de novo. No outro dia, o número aumentou de novo. E eles estão lá batizando, estão lá libertando pessoas, estão lá discipulando pessoas. E de repente chega os apóstolos. Convoca toda aquela multidão de pessoas que se converteram, novos convertidos, que foram batizados nas águas, que estavam salvos com os seus nomes escritos no livro da vida. E Pedro levanta e diz assim: vocês já receberam o batismo no Espírito Santo? E outra cidade que ele chegava também ele dizia: vocês receberam o batismo no Espírito Santo? Ele dizia: nós nem ouvimos falar que existe batismo do Espírito Santo. Ou alguns falavam: apenas fomos batizados no batismo de João. E outro dizia: nós fomos batizados nas águas, mas não fomos batizados com o fogo e com o Espírito Santo. E os apóstolos falavam assim: então viemos aqui para nós impormos as nossas mãos sobre as vossas cabeças. Por quê? Porque assim como nós podemos ministrar a palavra, assim como nós podemos ministrar curas, o sangue de Jesus foi derramado, e Ele levou sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades e as nossas enfermidades. E quando nós vamos até os pecadores, nós pregamos a palavra, nós anunciamos o reino, e os sinais seguem os que crerem, e são sinais, são curas, são libertações, são maravilhas e são conversões. Mas tem mais, porque a terra também ela produz, ou produzirá, responderá a azeitonas, responderá a azeite, ao óleo, que é a unção do Espírito Santo. Nós vamos pôr a mão na sua cabeça, e quando nós impomos a mão na sua cabeça, assim como nós colocamos as mãos sobre os enfermos, eles são curados, colocaremos as mãos sobre a sua cabeça, e o Espírito Santo vai se manifestar e vai derramar na sua vida, no seu coração. A unção que está em mim, ela tocará em você. O Espírito que está em mim tocará em você. Mas será que você está com essa bola toda? Será que você tem azeite para tudo? Porque o povo é grande, a multidão é grande. Você vai ter azeite para tudo essa multidão? Ele dizia assim: eu sou uma terra que depois que recebeu a chuva, eu posso responder com azeite. Todos foram cheios do Espírito Santo, todos foram tocados pelo Espírito Santo. Por quê? Porque havia azeite para todos serem cheios do Espírito Santo de Deus. E eu quero encerrar dizendo para você
E o Espírito Santo falando para mim e para você, que nós somos essa terra. Eu sou essa terra, você é essa terra. E o Senhor está respondendo. O céu responde com a chuva, e a terra responde com o trigo, com as uvas e com as azeitonas. Amém? Vamos colocar de pé. Deixa o Senhor te encher nessa noite. Que você possa sair daqui hoje, e por onde você passar, você é vaso de barro, você é terra, você é pó. Mas quando o céu respondeu sobre você, você tornou resposta de Deus para o mundo. A igreja do Senhor, ela se tornou resposta de Deus para o mundo. Feche os seus olhos, e eu quero que você clame ao Senhor agora. Seja cheio da unção do Espírito de Deus. Só resta uma coisa para você e para mim hoje. Vamos pedir que esta chuva venha sobre nós hoje, e como terra nós vamos responder, e vamos responder com esses frutos maravilhosos. Vamos falar com Deus. Ó Santo Deus, poderoso é o nome do Senhor, grande é o Senhor, e digno de ser adorado, digno de ser exaltado, digno de ser glorificado. Vai clamando, vai invocando o Senhor, e receba esta chuva agora. Talvez você tenha sido uma árvore cheia de folhas. Talvez você seja uma planta que já está tão viçosa, já nasceu, já cresceu, mas que ainda não frutificou. E hoje o Senhor derramará chuva serôdia sobre a sua vida. Hoje o Espírito Santo descerá sobre o teu coração. Hoje o Senhor encherá você. Ele vai regar esta terra, Ele vai molhar a terra para que a terra produza, para que a terra responda, assim como o céu está respondendo hoje. A terra vai responder também ao mundo e aos que estão necessitados. Clame ao Senhor, receba a unção do Espírito Santo, receba o poder do Espírito Santo. Jesus disse: quando descer o Espírito Santo, quando vier o poder do alto, quando o Espírito vier sobre vós, então sereis minhas testemunhas, começando por Jerusalém até os confins da terra. Senhor, estenda as tuas mãos agora. Meu Deus, nós somos terra. Oh Senhor, nós somos pó. Nós queremos a chuva, nós queremos as águas, queremos que o Espírito venha sobre os nossos corações, para que nós possamos frutificar, responder com frutos, Senhor, porque o mundo, porque os moradores dessa terra aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Oh meu Deus, unge esta vida, unge, Senhor, unge a tua igreja, Senhor. Traz poder, traz unção, traz renovação, traz revelação, traz a unção do teu Espírito. Meu Deus, quando nós saímos daqui, Senhor, oh meu Deus, com autoridade do nome do Senhor Jesus, possamos impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Podemos, Senhor, orar fervorosamente sobre os enfermos, ungindo com óleo, e eles serão curados, diz a tua palavra. E se tiverem cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados, diz a tua palavra. Oh meu Deus, e poderemos impor as mãos, e as pessoas que receberam Jesus também serão cheias do Espírito Santo, serão, Senhor, cheias do óleo, do azeite do Espírito Santo, porque assim acontecia com os apóstolos. Eles impunham as mãos e as pessoas eram cheias do Espírito Santo, eram batizadas com o Espírito Santo. Oh Deus poderoso, traz a tua paz, a tua unção, a tua virtude, o teu Espírito Santo. Meu Deus, existe um mundo para ser transformado, um mundo para ser alcançado, um mundo, Senhor,
para ser visitados, Senhor, e nós queremos ir na unção do Teu Espírito, como resposta para o mundo. Nós queremos responder, Senhor, com os nossos frutos. Meu Deus, estenda as Tuas mãos, oh meu Deus, oh Senhor, abençoa esta nação, Senhor, abençoa o Brasil, meu Deus, abençoa, Senhor, oh meu Deus, todos os moradores da terra, Senhor, que eles possam ser alcançados com a Tua palavra, que eles possam ser alcançados pela unção e pelo poder, possam ser impactados pela unção do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Levanta a Tua igreja, levanta o Teu povo, meu Deus, unge a Tua igreja, unge o Teu povo, unge os Teus servos, unge as Tuas servas, unge, Senhor, coloca unção, coloca poder, coloca virtude, coloca a unção do Teu Espírito Santo, e renova, e capacita cada um de nós, pelo poder do Teu Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, sinta a presença de Deus, sinta o Espírito do Senhor, oh, em nome do Senhor, que esta glória seja sobre a sua vida, seja sobre a igreja do Senhor, seja sobre a sua vida, você que me assiste pela internet, que a glória do Senhor te alcance, e que o poder do Espírito Santo te encha nesse instante, que você possa responder com frutos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, terça-feira nós estaremos de volta. Prepare o seu coração, porque o Senhor quer tocar, e tocar profundamente nas nossas vidas. Amém? Não vamos nos esquecer que no dia 12 de agosto, nós vamos ter aqui celebração, adoração ao Senhor, pelo mais um aniversário do nosso ministério. Vai ser no Dia dos Pais, segundo domingo de agosto, e nós estaremos aqui em nome do Senhor Jesus. Amém? Também, no último sábado, dia 28 de julho, nós teremos Guerreiros em Oração, início 8 horas da manhã e término às 16 horas, 8 horas de oração sem interrupção. Venha orar e buscar a presença do Senhor. Amém? Vamos encerrar. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vós hoje e para todos sempre. Amém? Aleluia! Aplauda o Senhor.